Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Esse vídeo tá muito caótico e é por isso que eu tô gravando a introdução no dia posterior dele. Talvez esse seja o vídeo mais caótico que eu tenha postado até agora, mas de qualquer forma, muitas coisas aconteceram aí nesses últimos dias e por isso que, enfim, a minha vida tá meio fora de controle, mas já já tudo volta pro lugar. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e é isso, bora pro vídeo e espero que vocês gostem. Começando o meu sábado, esse sou eu mostrando quanto meu cabelo tava grande. Eu tava bem ansioso pra cortar logo, mas eu só corto com o mesmo cabeleireiro de sempre e ele já não é mais tão perto da casa onde eu moro hoje, então é sempre meio parto assim pra poder cortar o cabelo. Esse sou eu indo, tem que ter um take no elevador. Eu acho que não tem nenhum vídeo meu que eu não me gravo no elevador. E aí sou eu esperando o busão. Eu cortei o cabelo, mas acabei não gravando porque lá tava cheio, e, enfim, timidez, não é mesmo? Esse aí sou eu do metrô. Eu tava indo pra um café. Eu tinha já cortado o cabelo e eu não queria só voltar pra casa. Isso daí era um sábado, então eu falei, bom, por que não ir pra um café, né? E ficar lá, fazer as minhas coisas num ambiente diferente. Acontece que tava muito cheio, eu só gravei essa cena basicamente e não dava pra gravar mais. Aí a gente já começa o domingo, depois do café eu só voltei pra casa, e aí no domingo eu tava indo palestrar na feira de profissões do cursinho. Era nesse espaço bem bonito, que é o Inova USP, que fica do lado da FEA, que é o meu instituto. E eu passei basicamente o domingo inteiro lá, foi muito legal a troca com o pessoal. E é sempre bom, né, poder ajudar de alguma forma e dividir um pouquinho da experiência da gente. Estava editando esse vídeo quando percebi que ele tá cheio de buracos e que eu não expliquei um monte de coisa, então vou explicar. Basicamente o que aconteceu foi que na semana passada eu adoeci, na quinta-feira, e eu não estava me sentindo muito bem, por isso não saiu o vídeo novo. Na sexta eu fui para a faculdade, mas não teve muito o que mostrar, e eu falei, bom, vou gravar um vlog do meu fim de semana. No sábado fui cortar o cabelo, deu tudo certo, estou de cabelo cortado, e depois eu fui para um café, mas estava muito cheio, muito caótico, então não deu certo gravar lá. Eu cheguei, pedi um café, comi alguma coisa e fiquei lá um tempo, mas depois eu fui embora porque era meio longe de casa. Isso foi meu sábado, e aí no domingo teve a feira de profissões do cursinho e eu tava palestrando no estande de economia, então eu acabei me empolgando e eu fiquei lá o dia inteiro trocando ideia com a galera, então também não gravei, acabei, enfim, dando um vacilo com relação a isso. Vim pra casa e ontem, segunda-feira, dia 29, foi quando eu gravei parte desses takes estudando. Eu tô com várias coisas pra poder organizar da minha vida, tá bem caótico, mas faz parte, e semana que vem eu não tenho aula, então também vou aproveitar para conseguir colocar tudo em dia. E é basicamente isso que rolou. Bom, a ideia desse vídeo é poder mostrar que às vezes, mesmo com organização, mesmo com planejamento, a vida da gente sai dos eixos. Eu ainda tô naquele processo de adaptação, eu sempre falo aqui pra vocês que acho que talvez o maior contraste que eu sinta da faculdade com relação à escola é que todo semestre na faculdade é um semestre novo, com novos professores, novas disciplinas, novos métodos de estudo, e tudo isso depende de um período de adaptação, onde você conhece como que vai funcionar a dinâmica em sala de aula, como que serão as avaliações. Então agora que eu estou na minha terceira semana de aula, eu consigo ter mais dimensão de como que eu vou lidar com cada disciplina, e nesse momento aí as coisas estavam um pouco fora do controle, mas é normal. Nessas situações, o que eu faço que me ajuda muito é, primeiro, tirar tudo o que eu tenho para fazer da minha cabeça e colocar no papel. Parte dessa ansiedade que você sente por ter muita coisa para fazer e não saber por onde começar é por pensar demais naquilo e não colocar no papel para você ter uma dimensão real. Às vezes a gente acha que a gente tem muita coisa para fazer e é super factível, sabe? Então, primeiro, para controlar esse desespero, anota tudo, lista tudo que você precisa fazer, inclusive aquilo que não é de estudo. Ah, você precisa ir no banco, vai precisar ir no mercado, você tem que arrumar o seu quarto, coloca tudo. Uma segunda coisa que eu faço é colocar as datas para conseguir trabalhar de um jeito mais eficiente. Então, sabendo as datas, você consegue ter uma noção melhor do que você precisa fazer primeiro e do que dá para você postergar e fazer em um outro momento. Por fim, depois de colocar as datas, dependendo da tarefa, eu vou alocando ao longo da semana conforme a minha disponibilidade. Então, sei lá, eu fiz uma lista de 10 coisas para fazer. Eu não vou conseguir fazer as 10 coisas no dia de hoje. Então, eu vou distribuindo ao longo da semana até eu conseguir matar toda essa matéria acumulada, todas essas atividades acumuladas. Essa é, inclusive, a estratégia que eu usava na época do vestibular. Sempre que as coisas desandavam e eu ficava com matéria acumulada, era o jeito que eu usava para conseguir colocar tudo em dia sem precisar parar tudo na minha vida para dar conta.
Uns tempos atrás comentaram em algum dos meus vídeos se eu tenho algum esquema de estratégia para poder deixar as minhas anotações organizadas, e na verdade é que não. Tento só fazer com que as minhas anotações construam as ideias de um jeito linear para quando eu voltar no meu caderno eu conseguir ler de um jeito que faça sentido. Claro que nem sempre isso dá certo, varia muito de professor para professor, porque às vezes o professor tem um quadro caótico e é super difícil você fazer as anotações de um jeito organizado. Mas o que eu faço é um título principal, nesse caso aí é mercado de bens no curto prazo. Eu vou fazendo os subtópicos, que são esses itens grifados, e aí eu vou anotando as ideias, vou colocando a lápis anotações extras, então se o professor falou alguma coisa e não escreveu, ou quando tem algum conceito, alguma coisa que eu quero traduzir para as minhas próprias palavras, digamos assim, eu também vou colocando de lápis, e aí eu consigo fazer bem essa diferenciação do que foi que o professor anotou ou falou, e o que foi alguma ideia minha que eu quero, enfim, deixar mais fácil de ser explicada. Gente, o tempo tá passando muito rápido, né? Pensar que até semana passada eu tava prestando vestibular, ansioso pelos resultados, e agora tô eu aqui, quase indo pro terceiro ano já de economia, que é a metade do curso. É muito louco pensar como nesse meio tempo eu já vivi tanta coisa aconteceu assim na minha vida, mas ao mesmo tempo parece que, sei lá, tipo, tudo isso aconteceu num sopro, sabe? Bem que falam mesmo que a vida na universidade passa muito rápido, e é por isso que eu bato na tecla de que você precisa aproveitar muito bem todas as oportunidades aí que aparecem nesse meio do caminho. Foi algo que na feira de profissões no domingo eu falei bastante para todo mundo. Independente de qual seja a sua escolha de curso, sabe? Você conseguir aproveitar tudo, sabe? Todas as ferramentas, todas as oportunidades, projetos e de fato sair da faculdade com lembranças que sejam além daquilo que você aprendeu em sala de aula. El viento de la noche. Eu comentei com vocês no começo do vídeo que na semana que vem eu não tenho aula. Aqui na USP, fora o período de férias, a gente tem 2 semanas no ano em que a gente não tem aula. No primeiro semestre é a Semana Santa e no segundo semestre é a Semana da Pátria, que ocorre na semana do 7 de setembro. Essas semanas elas ajudam muito, elas são fundamentais para duas coisas em específico. Primeiro, para a gente recuperar um pouco o fôlego, porque depois de vir das férias, todo mundo ainda está naquele período de adaptação. Então essa é aquela semana que você usa para recompor as energias e de fato dar aquele gás para o semestre acontecer bem. E também é a semana que a gente usa para poder colocar a vida em ordem, porque o começo de semestre é aquela parte de adaptação. Então essa é a semana que você senta, coloca a bunda na cadeira e fala, tá, a partir de agora eu vou fazer desse jeito em cada disciplina e vai ser desse jeito que eu vou seguir pro resto do semestre. Então é basicamente com isso que eu tô contando na semana que vem. Eu quero colocar a minha vida em ordem para as coisas não ficarem saindo do eixo, porque apesar de ser normal acontecer, não é uma coisa que a gente torce para que aconteça, né? Então eu quero manter a minha organização para eu também poder aproveitar outros momentos que eu possa viver de um jeito mais tranquilo e sem aquele sentimento de culpa de estar deixando as minhas coisas de lado e de não estar cumprindo o que eu me comprometi a fazer, enfim. Eu tinha ficado de mostrar pra vocês como que eu tava usando o Planner, né? Então eu basicamente listo tudo que eu preciso fazer e aí eu marco de amarelo se por acaso eu preciso fazer em outro dia, não deu tempo, alguma coisa assim.
Marco de verde se eu finalizei, ou pelo menos se eu conseguir fazer até a parte que eu tava pretendendo fazer naquele dia, porque tem algumas coisas da minha semana que eu preciso fazer fracionado, tipo a lista de micro, é uma lista longa, então eu marco, tipo, lista de micro 2, mas eu não vou fazer a lista inteira, então eu marco de verde também se eu conseguir fazer até a parte que eu tava pretendendo. Estudar macro, por exemplo, era passar a matéria pro caderno, eu não terminei, eu vou continuar hoje, mas eu fiz até a parte que eu queria, então por isso que tá verde. E vermelho eu marco aquilo que eu cancelei e não vou mais fazer. É basicamente isso, é bem simplesinho, mas o que eu gosto desse planner é justamente o fato de conseguir ter a visão da semana, sabe? Então, quando ele tá aberto assim, eu consigo ter uma noção maior do que eu tenho pra fazer e se algum dia tá muito cheio, se algum dia eu tô mais tranquilo, e é isso. A maior parte do tempo eu tava passando matéria de macro pro caderno. Como eu expliquei para vocês, o professor ele espelha um PDF, então durante a aula é bem difícil para anotar. E eu também aproveito para passar pro caderno depois, porque aí eu consigo ler o PDF com calma e aproveito para estudar e não simplesmente fazer ali um copy-cola, né? Updates. Agora são umas 4h30, eu já estudei, eu já almocei nesse meio tempo, já me vesti, tô aqui com a minha roupinha, tá bem frio aqui em São Paulo, como eu falei, deve estar uns 12 graus mais ou menos. E agora eu já peguei as minhas coisas, arrumei minha mochila e tô indo pra faculdade. Por conta do horário, eu não sei se eu vou chegar lá e ainda vou fazer alguma coisa, porque hoje eu vou ir comer no bandejão. E aí, enfim, não quero ficar estudando muito antes da aula também, porque a aula vai até às 11, né? E depois eu fico cansadão e não presto atenção direito. El viento de la noche. Espero que você tenha gostado do vídeo. Sei que talvez esse vídeo não tenha sido um vídeo muito aproveitoso por causa da desorganização com relação ao que eu mostrei, mas eu não queria deixar de postar vídeo aqui. E às vezes o que a gente precisa para poder dividir a nossa rotina é só de fato dividir a nossa rotina. Isso é a minha vida real. Nem sempre as coisas saem como planejado, como eu falei. Às vezes a gente tá perdido, tá com um monte de coisa acumulada. E o conselho que eu deixo pra você é tentar naturalizar esses momentos, porque eles vão acontecer, não importa qual organização que você use, se você se planejou ou não, se as coisas na sua vida estão sob controle ou não. Momentos como esse vão acontecer e o grande segredo é, como eu falei, respirar fundo, coloca tudo que você precisa fazer no papel e vai fazendo conforme a prioridade e a demanda de cada coisa. Então, isso é um pouco da minha rotina sincera e real aí com vocês. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. É isso, um beijo e até logo.